Meus prezados e queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus repouse sobre vocês hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Louvamos a Deus pela oportunidade que temos de estar nessa noite celebrando o seu santo nome aqui na sua casa. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos aqui conosco. Nós estendemos também os nossos cumprimentos aos irmãos que nos acompanham através da internet, pelo canal do YouTube da nossa igreja, IBNJ-T. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e compartilhe esse link, compartilhe essa mensagem, envie para familiares, envie para amigos, para pessoas conhecidas, poste nos grupos de WhatsApp, os quais você faz parte, do seu trabalho, da sua comunidade, de forma que a palavra do Senhor, ela alcance os lugares mais distantes. E a igreja do Senhor tem essa missão de levar a mensagem do Evangelho até aos confins da terra. Louvamos a Deus porque Ele tem nos ajudado nesse tempo difícil que nós estamos vivendo. Desde o dia 16, que nós estamos com os cultos presenciais, apesar da capacidade reduzida, apenas 30% do público geral, do público total, nós temos apenas essa quantidade permitido para participar. E nós queremos louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão atentos, que estão aptos, que podem participar. Nesse momento ainda não é possível crianças de até 12 anos de idade, pessoas acima de 60 anos ou, porventura, alguém que tenha algum tipo de enfermidade, mas nós louvamos a Deus pela vida de todos os irmãos, tanto dos que estão podendo participar presencialmente, quanto daqueles que estão em suas casas acompanhando através da internet. Com certeza estão unidos conosco numa só fé, num só espírito, e também na expectativa de ouvir a palavra de Deus. E nós assim oramos, pedindo que Deus abençoe a vida de todos os amados irmãos que estão conosco através do culto online. Deus abençoe sua vida e não saia aí da telinha, do smartphone, do computador, da Smart TV, não sei como você está acompanhando, mas que você não saia aí da frente dessa telinha e continue conosco, porque nós vamos falar a palavra do Senhor, e quero convidar os irmãos para abrir a Bíblia Sagrada em Atos capítulo 4, verso de número 12. Atos capítulo 4, verso de número 12. Atos capítulo 4, verso de número 12, que diz assim o texto bíblico: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Deus bendito, Deus eterno, toda honra e toda glória seja dado ao teu santo nome, pois tu és digno, tu és merecedor de toda adoração. Aqui nós estamos na casa do Senhor nesta noite, com os teus filhos presentes, e nós estamos com esse propósito, Pai, de celebrar o Senhor, de aprender mais da tua palavra. Também, ó Deus, os irmãos que estão conosco através do culto online, que estão nas suas casas, que também continuem unidos, uma só fé e um só espírito, na mesma esperança que nós estamos aqui nessa noite, ó Pai. Que a palavra do Senhor, que é poderosa para mudar a situação, para transformar vidas e transformar corações, que ela alcance os corações que nesta noite, que nesta hora estão a ouvir a tua palavra, Deus. Que o Senhor venha de encontro a cada vida, a cada necessidade, e com a tua palavra o Senhor venha operar de maneira poderosa. Nós nos entregamos nas mãos do Senhor e temos absoluta certeza do teu poder, do teu agir em nossas vidas, Pai. E que a tua palavra ela produza o resultado, porque ela nunca voltará vazia. Antes, ela cumprirá o teu propósito. Para isso nós oramos e por fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Uma alegria poder rever os irmãos, alguns que já estão conosco desde o primeiro momento, outros irmãos que estão aos poucos também retomando essa caminhada
de cultos presenciais. Nós estamos celebrando ao Senhor 2 vezes na semana, aos sábados e aos domingos, sempre às 18h30. Nos sábados, nós temos um determinado grupo de irmãos que estão participando, e no domingo, nós temos outro grupo de irmãos. Dentre esse grupo, vocês fazem parte. E tudo isso para que a gente atenda à exigência do decreto público municipal que foi estabelecido para que as igrejas possam, assim, retomar as suas atividades religiosas. Então, nós louvamos a Deus sempre pela oportunidade de nós estarmos juntos, celebrando o Senhor. E, meus amados, nós estamos, como já foi mencionado essa noite, nós estamos em missão, né? Missão regional. Estamos aí na campanha, e eu entendo que a obra missionária, ela não é feita de campanhas. Também, através da campanha de missões, através das ofertas que são levantadas e angariadas num período específico, eu entendo que a obra missionária, ela deve estar presente na nossa vida, no nosso DNA, e nós devemos diariamente, semanalmente, mensalmente e anualmente fazer a obra missionária, levar a mensagem do Evangelho através da oração, através da contribuição, através do ir mesmo pessoalmente, ou também através da mobilização, do incentivo a outras pessoas para que participem dessa obra. Então, nós devemos, durante todo o tempo, estar engajados, estar envolvidos com a obra missionária. E mais especificamente, nesse período agora, nós estamos, através da nossa convenção, da nossa associação, nós estamos no período de missões regionais. E o tema da nossa campanha é Jesus Cristo, Esperança para o Meio Norte, baseado, fundamentado, exatamente no texto de Atos, capítulo 4, e o versículo de número 12, o qual nós acabamos de citar. E a nossa igreja, uma igreja que tem a visão do reino, a visão de Deus, que tem a compreensão da palavra de Deus, ela não pode ficar de fora desse trabalho. Graças a Deus que nós já estamos comprometidos com a obra missionária, pois nós, juntamente com a Igreja Batista El Shaddai, ali de Floriano, nós estamos plantando uma igreja na cidade de Flores. Nós temos ali o nosso missionário Ricardo, a sua esposa, a missionária Francisca, que estão ali já há mais de um ano naquela cidade, desde o ano passado, de 2019, pregando a palavra de Deus naquela cidade. E mensalmente nós enviamos uma oferta, uma ajuda financeira para custear esse trabalho, pois nós precisamos fazer missões. Nós podemos fazer missões indo ou ficando, e assim nós estamos fazendo missões em Flores. Nós não podemos ir para lá, nós não tivemos a possibilidade de ir para lá, mas nós aqui em Teresina podemos fazer missões lá através da nossa contribuição na oração e também a contribuição financeira. E assim nós estamos também envolvidos e comprometidos com missões regionais, pois esta oferta que está sendo levantada até o dia 10 de setembro, ela será enviada para os campos do Piauí e do Maranhão. Nós temos muitos obreiros espalhados aqui na região, não somente do Piauí, mas também do Maranhão, que estão pregando a palavra de Deus, e esses obreiros, eles precisam da colaboração e do apoio dos missionários que estão em todas as igrejas. O irmão não pode esquecer que você é o missionário, ainda que não possas ir, mas você pode orar, você pode contribuir, você pode mobilizar outras pessoas para levar a causa do Senhor adiante, através da sua oração, através da sua oferta, porque tem alguém lá na ponta fazendo o trabalho do Senhor, e nós que ficamos aqui, nós precisamos segurar as pontas, nós precisamos segurar a corda, porque alguém está descendo, porque alguém está indo aos lugares mais distantes, até os confins da terra, e nós precisamos sustentar esta corda para que ele esteja lá em segurança, para que ele não venha passar privações e necessidade. Daí o porquê de nós estarmos diariamente, constantemente, orando por missões, envolvidos e comprometidos com essa causa missionária. Afinal de contas, Jesus é a única esperança, não somente para o meio norte, não somente para o Piauí, ou para a região Nordeste, ou ainda para o Brasil. Jesus é a única esperança para o mundo inteiro. Jesus é a única esperança, e é a nossa única esperança
Com certeza, nós que um dia fomos alcançados por Cristo, nós que um dia ouvimos essa mensagem, nós que um dia fomos achados por Jesus, porque nós estávamos perdido como Zaqueu, perdido como aquela ovelha, perdido como aquela dracma, perdido como o filho pródigo, ou quem sabe como o filho que ficou. De alguma forma nós estávamos perdidos e distantes, mas o Senhor Jesus nos resgatou, Ele nos achou e nos trouxe para a sua luz, para a sua casa. E aqui, na presença do Senhor, agora nós estamos anunciando as virtudes daquele que nos tirou das trevas, daquele que nos tirou da escravidão do pecado. Nós estamos anunciando o Evangelho de Cristo Jesus. E nós precisamos fazer isso com muita convicção. Nós precisamos fazer isso de todo o nosso coração, entendendo que Deus, durante toda a história da raça humana, até os dias de hoje, Ele sempre esteve em ação missionária, desde a queda do homem no Éden, desde quando Adão e Eva pecaram, apesar de terem sido sentenciados, de terem sido julgados, de terem sido condenados por Deus e terem sido expulsos do jardim do Éden, não obstante aquela situação terrível, e por aquela razão, por aquela circunstância, até o planeta Terra, ele foi amaldiçoado, não obstante a toda essa situação, Deus, ele já ali lançou um plano de redenção, quando ele disse, da semente da mulher nascerá um, que esmagará a cabeça da serpente, apesar de ter o seu calcanhar ferido, mas ele vai esmagar a cabeça da serpente. E durante toda a história bíblica do Antigo Testamento, Deus sempre esteve em missão, levantando homens e mulheres, para que o seu plano fosse levado adiante. E nós temos um texto bíblico muito interessante, em Hebreus, capítulo de número 1, versos 1 e 2, que nos dá uma síntese de tudo aquilo que Deus fez até nossos dias. Veja só o que diz. Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2. Diz assim: por muito tempo, Deus falou de várias maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nestes últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Então, o escritor aos Hebreus, ele, nesses 2 versículos aqui, ele relembra aos seus ouvintes e nos ensina a nós outros, que essa carta não foi diretamente endereçada para nós, pois nós não estávamos lá no século I, mas essa palavra também é para nós. Ele mostra o que Deus fez em toda a história. Ele sempre se revelou através de várias formas. E nós que estamos estudando a Bíblia, nós que estamos lendo a palavra de Deus, através dos pequenos grupos de oração, se o seu grupo ainda não está lendo a Bíblia dentro do projeto que foi implantado, procure o seu líder, procure a liderança pastoral, que nós vamos trabalhar essa situação. Nós estamos constantemente, aqueles que estão no Antigo Testamento, nós estamos constantemente percebendo como Deus trabalhou esse plano, como Deus desenvolveu o plano de salvação no curso da história. Como Ele usou pessoas, a começar em Abraão, que Ele separou Abraão, Ele separou a sua família. Ele disse, Abraão, vai para uma terra distante, uma terra que eu te mostrarei, porque eu vou fazer de ti uma grande nação. Então Deus ali, Ele chamou Abraão, a sua família, para a partir dele, Deus assim desenvolver o plano de redenção. Então, de várias maneiras, de várias formas, Ele se revelou aos antepassados. E hoje, Ele se revelou através de quem? De Cristo. Através do seu Filho, o qual Ele o constituiu herdeiro, Ele o designou como herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem criou. Então, Jesus é dono de todas as coisas. Então, Jesus é a autoridade máxima. Então, Jesus, Ele é pleno Salvador, Ele é pleno Senhor, verdadeiro Deus, verdadeiro Senhor. O único nome, como disse Pedro, que foi dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Porque Deus o fez assim, Deus o constituiu para isso. Então nós, enquanto cristãos, aqueles que um dia fizeram uma decisão, aqueles que foram alcançados pelo Evangelho, nós precisamos ter em nosso coração esta convicção, a convicção do apóstolo Pedro, a convicção do escritor aos Hebreus, de quem é Jesus.
de quem é Jesus. E saber que Deus continua trabalhando. E saber que Deus, Ele continua agindo. Ah, pastor, mas essa pandemia está um negócio sério. Esse ano de 2020, a gente está tentando escapar com a vida. É verdade. É verdade. Mas aí a palavra do Senhor diz que a igreja, ela está edificada em Cristo Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, quanto mais uma pandemia. Se o inferno não tem poder, se Satanás não tem poder para destruir, para acabar com a igreja, quanto mais uma pandemia dessa. Então você não tem tantos motivos para ficar apavorado. Aí eu não vou para a igreja, porque se eu for para a igreja eu posso pegar o vírus, apesar de eu não ser do grupo de risco, mas eu corro um risco seríssimo de ser contaminado. Eu quero dizer para os amados irmãos aqui presentes e vocês que nos acompanham, que digo com segurança, um dos lugares mais seguros para evitar a contaminação está sendo dentro da nossa igreja, pelo trabalho que nós estamos fazendo, de prevenção, de cuidado, de limpeza, mantendo o distanciamento, seguindo à risca o protocolo estabelecido, com todos os cuidados necessários, com a preocupação com todos que participam, sempre acompanhando, sempre ali examinando qualquer situação, nós estamos atentos. Então nós não podemos agir dessa forma com medo. Nós somos a igreja de Cristo. As portas do inferno não vão prevalecer. Nós não podemos ter medo de qualquer coisa, de nada. Nós temos que confiar no Senhor e temer a Deus. Você sabe qual foi a circunstância que Pedro disse esta frase aí de Atos 4:12? Você sabe qual foi a circunstância? O contexto aqui nos mostra que Pedro estava preso no Sinédrio, diante do tribunal religioso dos judeus, por causa da cura do coxo. E os líderes religiosos da época que tinham matado Jesus, tentando acabar com aquele movimento que surgiu, aquele movimento religioso da época, eles agora, após a morte de Cristo, a crucificação de Cristo, o movimento foi que aumentou, foi que cresceu, e eles estavam agora trabalhando fortemente para acabar com aquele movimento, conhecido como os do caminho, como a seita do caminho, porque eles pregavam um caminho diferente. E Pedro estava detido no Sinédrio. Pedro estava aqui em prisão, em custódia, mas ele testemunha, porque perguntaram para ele com que poder e autoridade ele tinha feito aquilo, e ele estava dizendo aquelas palavras, porque após a cura, no capítulo 3 de Atos, ele vai pregar para a multidão que correu, porque viu o homem curado e ficou todo mundo desesperado, e ele vai pregar a salvação em Cristo Jesus. Que Jesus é a graça de Deus, que Jesus é aquele que Deus designou para a salvação. Olha só a ousadia de Pedro, olha só a coragem de Pedro para falar perante as autoridades, mesmo preso, mesmo correndo o risco de acontecer uma coisa pior com ele. Sabe por que ele fez isso? Porque Pedro, ele tinha uma fé verdadeira. Ele tinha uma fé verdadeira, não era uma crença religiosa. Pedro não era idólatra, Pedro não era um seguidor da religião, Pedro era crente verdadeiro na pessoa bendita de Jesus Cristo, e Pedro, inclusive, tinha convivido com Jesus após a ressurreição. E nós hoje precisamos crer no Cristo ressurreto, nós precisamos crer naquele que disse, todo o poder, toda a autoridade foi me dado no céu e na terra. Nós vamos ter que crer. A nossa fé só é verdadeira se nós confiarmos naquele que é verdadeiro. Tem muita fé honesta, tem muita fé, entre aspas, verdadeiras, mas no objeto errado. Porque tem muitas pessoas que estão acreditando numa imagem. Tem muitas pessoas que estão acreditando no homem. Tem muitas pessoas que estão acreditando no lenço ungido. Tem muitas pessoas que estão acreditando no sal. Tem muitas pessoas que estão acreditando no amuleto, na pulseira, numa cruz que coloca no pescoço, ou em qualquer outra situação. Essa fé, ela pode ser até uma fé completa, uma fé extraordinária, só que ela é uma fé morta. Sabe por quê? Porque o objeto de devoção, o objeto de veneração não é verdadeiro. O único que é verdadeiro é Jesus Cristo. Jesus Cristo,
o único que é verdadeiro. Então, a minha fé, ela só é verdadeira se ela estiver fundamentada em Cristo. A palavra do Senhor diz em Mateus 3:17. Então uma voz do céu disse: Este é meu filho amado em quem me agrado. Este é meu filho amado em quem me agrado. Quem foi que disse isso? O próprio Deus dos altos céus, após o batismo de Jesus. Ali, ao sair do rio Jordão, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba. E a voz do céu, a voz do Todo-Poderoso disse: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Deus estava ali publicamente, mais uma vez, enfatizando, designando, estabelecendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Querido, nós precisamos nos ater a Cristo, nós precisamos ter uma fé verdadeira em Cristo, porque Ele é o Filho amado de Deus, Filho de Deus, Deus poderoso, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mateus 17:5, nós temos uma outra revelação. Mateus 17:5, dessa feita no Monte da Transfiguração, Jesus tomou ali com ele apenas Pedro, Tiago e João. E lá, ele se transfigurou, se transformou num corpo de glória, se revestiu de glória e revelou um pequeno detalhe da glória celestial que está reservada no céu. E ali os discípulos caíram e ficou naquela situação, e foi um medo, um pavor, um receio, uma confusão do que estava acontecendo naquele momento de êxtase. E aí veio uma luz, uma nuvem luminosa, pairou sobre eles, cobriu eles, e aí saiu uma voz da nuvem que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Olha só, a ele ouvi. Deus eterno estava falando com os 3 discípulos que estavam ali, Pedro, Tiago e João. A ele ouvi. Deus está falando comigo. Deus está falando com você nessa noite. Você precisa ouvir a Jesus. Você precisa crer em Jesus. Você tem que parar de ser covarde. Temos que crer. E crer implica o que? Compromisso, obediência, renúncia. Tem muitas implicações a fé, não é uma fé morta, que a gente sai por aí pagando promessa. Tem implicações, é um compromisso com Cristo. Os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Nós temos que caminhar diariamente com Cristo, segui-lo. Mas isso só é possível acontecer nas nossas vidas se verdadeiramente nós tivermos sido conquistados pelo amor de Jesus, segundo Coríntios 5:14, que diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim, se um morreu por todos, logo todos morreram. Apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto na sua 2ª carta. O amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos segura com firmeza. O amor de Cristo nos sustenta. O amor de Cristo nos atraiu. Nós fomos para Cristo porque Ele veio para nós. Nós não queríamos nem saber de Deus. Você não queria saber de Deus. Eu não queria saber. Ninguém queria saber. Mas Ele veio e provou através do Seu Filho o Seu amor para conosco. Nós ainda éramos pecadores. E Ele nos conquistou. E Ele nos atraiu para si. E aí Paulo diz: por que julgamos assim? Se um morreu por todos, logo todos morreram. E aí nós morremos para o pecado, nós ressurgimos para Deus, porque o versículo 17 do mesmo capítulo vai dizer assim, que pelo que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se você está em Cristo, você é nova criatura, você tem uma fé verdadeira. Você tem convicção, você serve ao Senhor com alegria, você serve ao Senhor com disposição, você vai à casa do Senhor, você participa da obra missionária, você participa do pequeno grupo de oração, você lê a Bíblia, você participa do projeto da igreja. Sabe por quê? Porque você está comprometido com a causa. Você está comprometido porque você crê nisso. Se você não crê, querido, você está no lugar errado. Está no lugar errado.
Tem muita gente que estão dentro das igrejas, mas não crê verdadeiramente. A crença é material, é idolatria, é cobiça. Eu estou aqui porque Deus vai me abençoar. Eu estou aqui porque eu estou na campanha dos 70 dias que eu vou comprar um carro novo. É cobiça, bem material. Vai na concessionária, vai no banco comprar o carro. Não vem para a igreja não, que a igreja não é banco e nem concessionária. Para com isso. Para com isso. Aqui é compromisso, aqui é renúncia. Nós estamos aqui porque Cristo renunciou tudo por nós. O que custa a gente se entregar na mão do Senhor? E por amor, voluntariamente. Porque fomos libertos. Porque éramos cegos e hoje enxergamos. E aí nós temos dificuldade. Sabe por quê? Porque tem muita gente que não foi transformado. Tem muita gente que não é nova criatura. Vestiu apenas a roupa do Evangelho. Mas o coração não foi alcançado pelo Evangelho. Não adianta vestir a roupa de neném, se não é neném. Tem que nascer de novo. Até porque a roupa de neném não cabe no adulto. Só cabe no neném, no bebê. Então a roupa do novo cristão só dá certo no cristão que é novo. Não dá certo em quem não é crente, não. É por isso que de vez em quando aparecem as pontas das asas. Aparecem as unhas. É porque é hipócrita, é mentiroso. E está tentando enganar os outros. Mas a Bíblia diz que apenas se engana a si mesmo. Nova criatura. O versículo 18, continuando, mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Tudo foi Deus que fez, provém dele, foi Ele que fez. Tudo foi Ele que fez. Nós nunca fizemos nada. Tudo que nós fazemos é porque Deus já fez. Tudo que você faz de bom é porque Deus já fez e preparou para você fazer. Mas não foi a sua atitude. Por isso que nós temos que confiar em Deus. Confiar no Deus Todo-Poderoso. Que tem poder para atender nossa oração. Para atender nosso clamor. Para ter misericórdia de nós. Quando nós estivermos clamando a Ele. Então Pedro disse isso, porque ele praticava uma fé verdadeira. O escritor aos Hebreus disse o que ele falou lá no capítulo 1, da revelação de Deus, que se revelou nos últimos dias através do seu Filho, porque ele tinha uma fé verdadeira. E o que é que você diz de Cristo? Quem é Jesus para você? O que é que você diz para o mundo acerca de Jesus? O que é o Evangelho para você? É Deus ter descido através do seu Filho, é ter morrido numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia, está à direita de Deus Pai, virá outra vez, vai julgar vivos e mortos, e virá uma outra vez para levar aqueles que estão aguardando a bendita esperança de Jesus Cristo. Nós temos que entender isso é fé verdadeira. Isso é fé verdadeira. Então, querido, Jesus é a única esperança. Só proclama que Ele é a única esperança quem tem uma fé verdadeira. Porque nós somos portadores da graça. Nós temos que entender que a graça de Deus está depositada no nosso coração. Nós somos um vaso de barro, mas que tem um tesouro excelente, que tem um tesouro precioso. Mas nós temos que praticar uma fé viva, uma fé verdadeira. Nós não podemos ser só de nome. Nós temos que ser de fato e de verdade. Sabe por quê? Porque o nosso Cristo, Ele é o quê? Herdeiro de todas as coisas, e por meio dele foi criado o universo. Por meio de quem criou o universo? Deus criou o universo. Por meio de quem? De Jesus. O teu Senhor, o teu Salvador, Ele é Deus, Ele é Criador. Ele é herdeiro, Ele é dono de tudo. E Ele disse que aquele que for fiel a Ele, e com Ele, e que for fiel até o fim, vai herdar com Ele todas essas coisas. Que bênção. Que maravilha. Ao vencedor, darei que se assente comigo. Ao vencedor, vai participar da árvore da vida, da cidade santa. Ao vencedor, darei poder e autoridade para julgar as nações. Ao vencedor, aquele que vencer comigo. Praticar uma fé verdadeira, é muito sério isso. Nós temos que levar a sério e saber que Jesus é a esperança. E levar essa esperança, porque o mundo está se acabando, viu, irmãos? O mundo está numa situação caótica, mas nós temos que levar uma palavra de esperança. Essa pandemia tem assolado as pessoas. Essa pandemia, ela vai deixar um rastro de destruição sem precedentes. Só a história vai dizer. Nós talvez não consiga perceber, porque vai levar muito tempo para descrever detalhadamente o rastro de caos, de destruição, de tragédia que essa pandemia vai deixar.
E sabe quem é o culpado dessa pandemia? O homem. Ele pecou, Deus amaldiçoou a terra por culpa dele. E Deus disse para Adão, tu vai sofrer para tu poder comer. A terra vai produzir espinhos e cardos. E ela produziu muita coisa ruim, dentre as quais a pandemia do novo coronavírus. Isso é culpa do pecado, dos nossos pecados. Então nós temos que arcar com as consequências dos nossos pecados e pedir misericórdia a Deus. Mas há uma esperança. Há uma esperança para aqueles que têm fé em Jesus. Há uma esperança para aqueles que têm fé em Jesus. Porque ele disse que nós não devemos temer aquele que mata o corpo e não pode fazer mais nada. Nós temos que temer antes aquele que tem poder para matar o corpo e lançar a alma no inferno. E só tem um que tem esse poder: Deus. A pandemia do novo coronavírus, no máximo, ela pode matar o corpo e nada mais pode fazer. Então, nós não temos que temer ao coronavírus, nós temos que temer a Deus. Se você quer se ver livre do coronavírus, vai a Deus. Vai a Deus. Não adianta ficar em casa, tem que ficar em casa. É uma necessidade que nós temos que ficar em casa. Mas não é que nós estaremos protegidos. Porque tem muitas pessoas que nunca saíram de casa, mas foi contaminado dentro de casa, inclusive até pessoas que morreram, nunca saiu na rua. Mas alguém passou lá, alguém foi lá, um familiar, um parente, um trabalhador, foi lá e levou o problema para dentro de casa. Então, o que eu quero dizer para os irmãos? É que nós temos que continuar nos prevenindo, mas entendendo que só quem pode nos guardar dessa pandemia, dessa situação, é o Senhor Jesus, porque Ele tem todo o poder no céu e na terra. Deus seja louvado. E a última realidade desse texto é que nós só poderemos dizer que Jesus é a única esperança. Primeiro, se nós tivermos uma fé verdadeira nele. Segundo, se nós estivermos comprometidos com a causa. O nosso compromisso deve ser com aquilo que Jesus se comprometeu. Você tem que estar comprometido com aquilo que Jesus se comprometeu. Pastor, e agora eu não sei, eu queria saber quais foram as questões que Jesus se comprometeu. É fácil, não é muito difícil. Leia a história de Jesus, leia os evangelhos, leia o Novo Testamento. Você vai ver claramente, logo você vai ver com o que Jesus estava comprometido. Mas olha um texto interessante, Lucas capítulo 4, 17 ao 19. Olha só esse texto. Diz assim o texto: foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e, abrindo-o, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Jesus estava comprometido com essa realidade. Ele recebeu o poder do Espírito Santo para isso. É por isso que ele disse em Atos 1:8 que os discípulos receberiam poder quando o Espírito Santo viesse, e eles seriam testemunha, tanto em Jerusalém como Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, nós recebemos o poder de Deus, do Espírito Santo, e a cada dia nós somos capacitados para fazer a vontade de Deus, para cumprir com o propósito de Deus, para anunciar o Evangelho, para levar o entendimento da palavra àqueles que precisam de um esclarecimento. Nós fomos capacitados para proclamar libertação aos cativos. Comece a orar. Comece a orar pelas pessoas que estão escravizadas. Comece a orar pelas pessoas que estão passando por situações difíceis. Se comprometa com a causa. Você pode orar. Antes de pregar, você deve orar. Você precisa clamar a Deus. É isso que eu faço. Antes de vir para cá, até mesmo antes de preparar as mensagens, eu estou em oração pela igreja, por aquelas pessoas que vão me ouvir. Você deve orar para que essas pessoas de fato ouçam a palavra e entendam a vontade de Deus para as suas vidas e que sejam libertas. Então Jesus disse que ele foi ungido com esse propósito, anunciar boas novas aos pobres, foi enviado para proclamar libertação aos cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Nós precisamos fazer isso. E eu digo para os irmãos que a missão, nós só vamos conseguir cumprir ela se nós estivermos comprometidos com a causa do Senhor, levar ela adiante, estar focados no mesmo ideal. Então,
Você precisa entender nessa noite uma coisa. Deus tem um ideal para nós. A nossa igreja tem um ideal. A nossa igreja tem um projeto, um propósito, um objetivo. E nós só vamos cumprir esse propósito se você estiver comprometido com ele. Se todos vocês, se todos nós estivermos comprometidos com o propósito de Deus, com a vontade de Deus, com aquilo que ele estabeleceu para a nossa igreja. Do contrário, a nossa fé verdadeira, ela vai cair por terra. Porque a fé verdadeira, ela é demonstrada através da prática. Pelo fruto se conhece a árvore. Eu só posso dizer que tenho uma fé verdadeira quando eu estou em obediência, quando eu estou cumprindo com a palavra, com a vontade de Deus. Do contrário, aí é um discurso religioso. Do contrário, isso é fingimento. É como diz a palavra, é estar me enganando com falsos discursos, se eu não pratico a palavra. Você vai ler o livro de Tiago, você vai entender essas questões que são muito importantes para nós. Nós devemos crer, mas nós devemos estar em compromisso, nós devemos estar em obediência com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Mateus 28, 19 e 20, a parte A, nós temos um texto interessante. Mateus 28, 19 e 20. Começando no 18, diz assim: E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, esse é o nosso compromisso. Nós temos um compromisso primeiro com Jesus Cristo, que nos chamou para essa obra. Ele nos chamou, ele diz, eu tenho poder e autoridade sobre todas as coisas. Inclusive, Jesus tem poder e autoridade sobre a minha vida, Jesus tem poder e autoridade sobre a tua vida, e mais especificamente, Jesus tem poder e autoridade sobre tudo que acontece com você, ou aquilo que ainda vai acontecer, ou que já aconteceu. Ele disse, todo o poder, toda a autoridade foi me dado no céu e na terra. Então, Jesus tem o controle de tudo. Então, fique mais tranquilo. E comece a fazer missões, comece a orar, comece a contribuir, comece a se mobilizar. Se possível, vá também, mas faça alguma coisa. Você tem que estar comprometido com a causa. Afinal de contas, você tem essa missão, essa responsabilidade de proclamar que Jesus Cristo é a única esperança. A única esperança. Esta é a ordem do Mestre. Esta é a causa, esta foi a causa de Jesus, que ele agora incumbe aos seus discípulos, e esta também deve ser a nossa causa, a nossa missão e a nossa responsabilidade. E assim, meus irmãos, o nosso Senhor, ele nos desafia a dar continuidade à tarefa missionária, como Pedro deu, como a igreja primitiva deu, como o escritor aos hebreus, como os cristãos hebreus daquela época, como as igrejas que estavam espalhadas em todo o mundo no primeiro século, como elas cumpriram a tarefa missionária, como o evangelho chegou até os confins da terra. E naquela época, lá de Jerusalém, quando se pensava em confins da terra, certo? Se já tivesse descoberto o Brasil, então os confins da terra era o Piauí. Longe, fim do mundo. Porque daqui lá para Jerusalém é longe, muito longe, tá certo? Mas Jesus já sabia, Jesus já conhecia. Quando ele falou os confins da terra, Jesus estava pensando em Teresina, Jesus estava pensando no Piauí, Jesus estava pensando lá no sertão piauiense, no centro-sul Piauí, lá em Flores. Jesus já estava pensando sobre isso. Então nós estamos sendo desafiados para fazer essa obra. Somos discípulos conectados com o plano de Deus. E nós sabemos de uma coisa, que em Cristo Jesus nós fomos criados para as boas obras, conforme Efésios 2:10. Em Cristo Jesus, cada um dos irmãos aqui presentes, você que está nos assistindo, que já foi alcançado pelo Evangelho, você precisa saber que o Senhor preparou a tua vida, preparou o teu coração, para que você ande nas boas obras que está reservado para você. E a boa obra do Senhor é o quê? Fazer missões.
A boa obra do Senhor é que a igreja deve orar, é que a igreja deve confiar, é que a igreja deve contribuir, é que a igreja deve proclamar, é que a igreja deve enviar pessoas, é que a igreja deve cuidar de pessoas, tanto dos que foram quanto dos que ficaram. Então essa missão, ela é minha, ela é nossa e ela é sua, meu querido irmão, que nos assiste e que nos ouve nesse momento. E assim, meus amados, você, eu, nós devemos levar, de alguma forma, essa mensagem. Afinal de contas, o mundo precisa saber, as pessoas que estão perecendo, que estão padecendo, elas precisam saber que Jesus Cristo é a única esperança, que fora de Jesus não há outro nome, não há salvação. Ele mesmo disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Paulo também escrevendo a Timóteo capítulo 2 e verso 3, 4 e 5, ele vai falar que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Só há um mediador, e esse é Jesus Cristo. Por isso, querido, nós temos essa missão, essa responsabilidade, essa tarefa de levar a mensagem do Senhor de alguma forma. Por isso, eu te desafio nessa noite, você que ouve a palavra de Deus, a orar comigo em instantes, se comprometendo com essa causa. Se comprometendo. Se você já é comprometido, você vai renovar o seu compromisso de você fazer missões. Não somente essa campanha agora de setembro, porque missões se faz todos os dias. Missões se deve fazer todo momento. Missões devem ser feitas semanalmente, mensalmente, anualmente, integralmente, para toda a vida. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos que fazer missões. Por isso eu desafio você a se colocar diante do Senhor e a fazer missões, porque você é um missionário, você é uma testemunha, você foi chamado pelo Senhor para confiar nele e também para se comprometer com a causa dele, para ter compromisso com aquilo que Jesus teve compromisso. Então faça do seu compromisso aquilo que era o compromisso do Senhor Jesus. Amém? Então Deus abençoe tua vida. Nós ainda vamos louvar. Eu quero só convidar o ministério que já esteja aqui a postos. Enquanto isso, eu quero convidar os amados para a gente fazer uma oração. Uma oração de entrega nesse momento. Uma oração de reconhecimento. Se coloca de pé, por favor. Uma oração de reconhecimento. Se coloca de pé, irmãos, vamos estar orando. Logo após o ministério vai louvar. Nós vamos reconhecer. Nós vamos entender o que o Senhor fez por nós. Nós vamos lembrar do sacrifício de Cristo. Nós vamos lembrar que temos uma tarefa, temos uma responsabilidade. A tarefa missionária, ela é uma obra inacabada. E nós temos que dar continuidade. Essa obra só vai se completar quando Jesus vier. Enquanto Ele não voltar, esta obra está inconclusa. E nós fazemos parte desse projeto. Não é possível que a parede que nós estamos levantando vai ficar o buraco. Não é possível que ela vai ficar por fazer, porque é como se todos nós estivéssemos levantando os muros, como Neemias fez com Jerusalém. Cada um tem que levantar a sua frente, e nós temos que fazer a nossa parte, levantar esses muros. Nós temos que fazer a nossa parte na obra do Senhor. Por isso nós vamos orar nesse momento, entregando as nossas vidas. Deus bendito, Deus eterno, nós estamos diante do Senhor, ó Pai. Obrigado por tudo que o Senhor fez e está fazendo por nós. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, meu Deus, pelo sacrifício perfeito do Teu Filho Jesus. Obrigado porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos achou. Nós estávamos perdidos, nós estávamos lá na escuridão do pecado, mas o Senhor nos tirou da lama, da sarjeta, da escravidão e nos trouxe para a Tua luz. O Senhor nos transformou em uma nova criatura. O Senhor nos reconciliou contigo através do Teu Filho. E agora o Senhor confia a nós o ministério da reconciliação, a palavra da reconciliação, uma mensagem de paz. E
que a tua igreja esteja, ó Deus, comprometida com essa tarefa, com essa obra, com essa incumbência da parte do Senhor. Por isso, ó Deus, eu clamo ao Senhor, pedindo que o Senhor dê à nossa igreja, dê a cada um de nós, dê às pessoas que estão ouvindo a tua palavra nesse momento, esse desejo, essa disposição para se comprometer com a obra do Senhor, testemunhando do Evangelho, levando Jesus Cristo a todas as nações, e dizendo para essas pessoas que Jesus Cristo é a única esperança. Por isso, Pai, eu clamo ao Senhor que faça essa obra em nossas vidas, que nós estejamos dispostos a cooperar, a contribuir com esse trabalho, da maneira que o Senhor nos chamar, da maneira que o Senhor despertar o nosso coração. Nós queremos estar, ó Deus, comprometidos com a causa do Senhor. Por isso eu peço a Ti, ó Deus, que esteja agindo nas nossas vidas de maneira poderosa, a fim de que nós, a partir de hoje, a partir de agora, se nós já estávamos comprometidos, nós vamos aumentar o nosso compromisso, nós vamos fortalecer, nós vamos abraçar mais esse trabalho. E aqueles, ó Pai, que ainda não estão comprometidos, que ainda não entenderam, que sejam nesta noite desafiados pelo Senhor a fazer parte, a levar essa causa adiante, a ter uma fé verdadeira, a ter uma fé que seja prática, que seja demonstrada pelos frutos no dia a dia. É isso que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.